Abra comigo a palavra do Senhor Jesus no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João. Capítulo de número 20. Versículo de número 19, para a glória de Deus. Amém? Só um aviso que o pessoal dos voluntários pediu para dar. As nossas cadeiras, ela tem alguns adesivos de demarcação de distância, tá bom? Se você puder, siga por gentileza a direção que está nos adesivos nas cadeiras. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20 e o versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor. Então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus, ou veio Jesus, e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então Jesus disse novamente: paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os pecados retiverdes, lhes serão retidos. Quem pode glorificar Jesus pela palavra dele? Feche os seus olhos, ponha a sua Bíblia, seu celular no banco. Coloque a mão no seu coração. Ele está aqui nessa noite, você pode crer nisso? Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano, Deus. Tu és grandioso. Tu és soberano. E Pai, nessa noite nós nos reunimos aqui para declararmos ao Senhor: Tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Redentor, o nosso Salvador.
o autor da nossa fé. Viemos declarar a nossa dependência de Ti, porque se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela Tua mão. Obrigado pelo Teu Espírito que jamais nos abandonou. Obrigado pela Sua palavra que é o norte, que nos alimenta e que nos enche de esperança em dias tenebrosos. Como foi ministrado na abertura desse culto, a Tua palavra é o cheiro das águas que nos vivifica, transforma, regenera e nos enche de autoridade espiritual. Oh glória! Seja engrandecido, seja engrandecido, seja engrandecido nessa noite, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga aleluia e aplauda o nome do Senhor bem forte. Oh glória! Aleluia! Jesus é soberano, Ele é tremendo e Ele é fiel. Queridos, como eu disse, eu amo o Evangelho de João. É um Evangelho que afirma a divindade de Jesus, é o Evangelho que afirma o propósito que Ele veio cumprir como Filho de Deus. O Evangelho de João, ele é escrito para os judeus, e é o tema central do Evangelho de João, é afirmar que Jesus é o Filho de Deus. O Evangelho de João apresenta tanto a graça de Jesus, mas também o Evangelho de João apresenta o futuro daqueles que não se rendem aos pés de Jesus. Nós conhecemos muito bem João 3,16, aonde o evangelista vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas no mesmo capítulo, no versículo de número 36, o evangelista vai dizer: todo aquele que recebe o Filho, recebe a vida. Mas todo aquele que permanece rebelde contra o Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. É o evangelho da graça, mas é o evangelho do alerta. E quando eu olho para os escritos de João, eu observo que João, ele narra 7 grandes milagres de Jesus, e no final da sua narrativa ele vai dizer: todos esses milagres foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. E João afirma que o seu testemunho ele é verdadeiro. João foi condenado pelos seus, ou melhor, Jesus foi condenado pelo seu povo, pelos judeus, e João endereça esse evangelho para esse povo, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. E durante essa trajetória, depois do capítulo 12, Jesus vai falar mais enfaticamente aos seus discípulos, dizendo: é necessário que eu morra, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, dos líderes religiosos, seja morto, seja crucificado, mas ao terceiro dia ele também ressuscitará. Jesus estava preparando os seus discípulos, mas ninguém está preparado para perder alguém que ama. E obviamente, os discípulos criaram um vínculo com Jesus muito forte. Era o seu mestre, aquele que lhes ensinava as Escrituras. Jesus tinha os seus discípulos, e a palavra discípulo é aqueles que são
ensináveis. Então Jesus, ele tinha um vínculo com esses homens, com essas mulheres, no sentido de discipulado. E com certeza no coração dos discípulos houve uma tristeza muito grande pelo fato de Jesus dizer: é necessário que eu morra. Você se perdeu alguém durante a sua vida, se alguém da sua família morreu, isso te deixou muito triste, te deixou abalado. Se um amigo seu morreu, isso também te deixou muito triste, muito abalado. Da mesma forma, os discípulos, ao ouvirem isso de Jesus, os seus corações ficavam entristecidos. Porque os discípulos não podiam entender a grandeza que era a morte de Jesus e qual era o propósito. Jesus vai dizer: muitas coisas eu tenho que ensinar e falar a vocês, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda verdade. Jesus então, Ele é morto, Ele é crucificado. E a prova é que a tristeza permeia o coração dos discípulos está em Lucas 24, aonde 2 discípulos decidem ir para uma aldeia chamada Emaús, e no caminho eles estão entristecidos. Mas quem chega? Jesus. Jesus prega a palavra para eles, Jesus mostra o evangelho da graça para eles, e eles revertem aquela tristeza em alegria, e a Bíblia diz que imediatamente os discípulos voltam para Jerusalém. Eles falam para esses discípulos: olha, Jesus também apareceu para nós. E quando os discípulos que estavam no caminho de Emaús falam para os outros discípulos: Jesus esteve também conosco, é exatamente o texto que nós lemos no Evangelho de João. Eles estavam reunidos, eles estavam trancados. A Bíblia, ela dá riqueza de detalhes. Ela vai dizer que além deles estarem com medo, eles estavam com portas trancadas. Eles tinham medo dos judeus, da perseguição, eles estavam confusos quanto ao propósito. E se você ler o texto, a Bíblia diz que no mesmo dia que Jesus ressuscitou, eles entraram para dentro da porta de um lugar e se trancaram lá dentro com medo. A notícia já estava se espalhando. As mulheres já tinham visto Jesus e testemunharam que Jesus havia ressuscitado. Agora os discípulos do caminho de Emaús chegam também e encontram eles dizendo: olha, de fato Jesus ressuscitou e nos encontrou no caminho de Emaús. Porém, toda boa notícia que eles recebiam não era suficiente para alegrar o coração deles. E o texto é fantástico em dizer que enquanto eles estavam com medo, enquanto eles estavam trancados, escondidos, fugindo dos olhos dos judeus, Jesus veio até eles e se colocou no meio deles. Porta trancada, coração com medo, querendo se esconder. Mas quem disse que o homem pode se esconder dos olhos do Criador de todas as coisas? Quem é que disse que no meio da tua tristeza, no meio da tua angústia, no meio da tua luta, no meio da tua adversidade, quem é que falou que você pode se esconder dele? Quem é que disse que em meio às trancas do seu coração, ele não
pode adentrar. Ele está me dizendo nessa noite: fala para o meu povo que se tem gente entristecido, trancado, com medo, se escondendo, hoje eu chego com autoridade, com poder, com graça, e torno aquilo que é tristeza em alegria. Aleluia. Jesus, ele não chega para ficar do lado. Jesus não chega para ficar no canto. Jesus chega e se põe no meio deles. Sabe o que significa isso? Deus habita, Jesus habita no meio do povo dele. Não tem nada, não tem porta trancada, não tem lugar escondido demais que os olhos dele não consigam alcançar. E Deus está me dizendo que hoje tem gente que está aqui e também que está nos assistindo, que você está trancado, com a sua alma trancada, você está com medo do futuro, você está com medo do que vai acontecer, você tem medo de acontecer coisas ruins dentro da sua casa, você está com medo, você está com receio, você está com a porta trancada do seu coração, você está escondido dizendo: eu vou ficar no cantinho, eu vou ficar trancado, deixa eu quietinho aqui. Hoje Jesus vai adentrar as portas da tristeza que há no seu coração. Hoje Ele vai entrar no lugar aonde habita a insegurança e a incerteza da tua vida, e Ele vai mudar toda a sua história, porque aonde a presença do Senhor está, até a tristeza tem que pular de alegria e celebrar ao nome do Senhor e do eterno Deus. Quem pode levantar a mão comigo e dar glória a Deus? Quem pode cultuar ao nome do eterno aí, dizendo aleluia, Jesus? Aleluia. Mas Jesus, ele não apenas chega no ambiente que tem tristeza e que está todo mundo trancado, querendo sumir de todo mundo. Ele chega ministrando: a paz esteja convosco. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje no seu coração não vai ter espaço para nenhum sentimento negativo. Você vai sair daqui hoje sabendo que Jesus está com você e Ele está no meio de vós. E se Jesus está no meio de vocês, a paz de Deus, que excede todo entendimento, também habita no meio de vós. Eu tenho a presença de Jesus, Ele está no meio de nós, e não apenas a sua presença é real, mas a paz dEle é real na minha e na sua vida. Oh glória! Sabe o que significa paz no texto original? Tranquilidade em meio às guerras da vida. Isso é para quem acredita e para quem crê. Porque se eu creio que Jesus está comigo, e se eu creio que Ele está ministrando a paz dEle no meu coração, eu não preciso temer coisa nenhuma. O Salmo de número 112 vai dizer que aquele que confia no Senhor, ele não se desestabiliza diante de más notícias. Ele sabe que Deus está no controle, ele sabe que Deus reina, ele tem ciência que Deus governa. Então deixa eu te dizer uma coisa: a paz de Deus hoje adentra teu coração, adentra a tua história, adentra a tua casa. A paz de Deus te dá tranquilidade em meio às crises que nós estamos vivendo. Oh glória!
Aí Jesus, no meio deles, olha para eles e diz: a paz esteja com vocês. E sabe o que ele faz? Ele mostra as suas mãos e o lado que lhe foi ferido. Isaías 53. Ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos dá paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus, através do seu Filho, ministra paz no coração daqueles porque eu levei sobre mim, diz o Senhor Jesus, todas as vossas transgressões, e o castigo que te traz a paz hoje estava sobre mim na cruz do Calvário. Portanto, a graça de Jesus nos reconciliou com Deus. Não somos inimigos de Deus, mas temos paz com Deus, como diz Paulo em Romanos capítulo 4. Temos paz com Deus, temos paz com Deus, temos paz com Deus. Porque o castigo de Jesus nos deu paz e tranquilidade também com o Criador. No altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Você crê nisso? Levante a voz. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Diga bem forte: seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Diga bem forte: a cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz. Então olha para você, e toda vez que o diabo vier tirar a tua paz, você tem autoridade para dizer: Satanás, a cruz me libertou. Eu não ando preso ao pecado, eu não sou escravo do diabo, eu pertenço a Jesus e tenho paz com Deus. Será que Deus pagou um preço tão alto para que eu e você não tivéssemos paz com Ele? É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, verso 8, ou melhor, capítulo 8, verso 1, ele vai dizer:
nenhuma condenação existe para quem é filho de Deus, para quem está em Cristo Jesus. Não tem. O diabo pode até tentar imputar em você alguma mentira, mas não tem nada que anule a graça dele sobre a sua vida. Não tem monte, não tem vale, grande e profundo demais, aonde a graça dele não possa alcançar. Nós sabemos aonde nós estávamos, nós sabemos da onde ele nos tirou, e se estamos aqui hoje, é porque fomos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor, e não há nada que apague esse amor. A cruz nos libertou. Jesus está dizendo isso para os seus discípulos. Olhe minhas mãos. Olhe o lado que foi ferido. Olhe as chagas. E entendam. Vocês não precisam temer. Porque pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aquilo que o Senhor Jesus disse, Ele cumpriu, está cumprindo e ainda cumprirá na vida da igreja. Ele abriu o caminho a Deus. É por isso que o véu que separava, já não separa. Aquilo que era empecilho para entrar na presença de Deus, porque nós éramos inimigos de Deus, por causa dos nossos pecados e delitos, foi retirado pela graça de Jesus. É por isso que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque a graça vem de cima para os homens. Aleluia. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Levanta a mão e diga: só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Eu vou te dar um tempo aí para você adorar Ele, vai. Adora Ele aí no seu lugar. Diga para Ele palavras de amor que expressem a sua gratidão. O véu que separava não separa mais. A luz que era apagada agora brilha para ofuscar o inferno e seus demônios. A igreja nasceu para a glória de Deus e fracasso do inferno. A tua vida é para a glória dele. Oh, glória! Aleluia! 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 E o véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha,
e cada dia brilha mais, só para te adorar e fazer seu nome e o louvor que é devido. Estamos aleluia. Ele declara a sua graça, ele declara o seu perdão, e ele declara acima de tudo as suas chagas e as suas feridas que foram manifestadas para que eu e você tivéssemos paz com Deus. Aí ele vai dizer: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Não faz sentido Jesus abençoar apenas alguns e não abençoar os outros. É por isso que a luz que era apagada, que era a minha e a sua vida, agora brilha para abençoar a vida de quem está perto da gente. Jesus, ele vai dizer: assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. E tendo dito isso, soprou o Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Aquele que nos guia a toda a verdade, aquele que nos mostra o caminho e a direção. Aquele que é o Consolador. Aquele que toma a nossa mão e diz: eu estou contigo. Aquele que luta as nossas guerras. Aquele que nos dá força e poder. O ambiente aqui era diferente. Não tinha mais tristeza permeando o coração deles. Agora eles estavam alegres, porque eles não apenas ouviam falar que Jesus havia ressuscitado. Agora eles estão vendo que Jesus está ressuscitado. E o coração deles enche de uma alegria muito grande, muito profunda. Mas além de Jesus tirar a tristeza, além de Jesus estar no meio deles, e além de Jesus ministrar a paz sobre eles, Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo de Deus. Esse texto nos lembra de Gênesis, aonde Deus soprou no homem o fôlego de vida físico. Mas o homem se perdeu. Decidiu pecar contra Deus. Aí Jesus, como o evangelista João diz, veio para desfazer as obras do diabo. E agora ele está soprando novamente no ser humano, mas não é fôlego de vida físico, é fôlego de vida espiritual. O diabo agora tem que entender que o tesouro de Deus é colocado em vasos de barro. E agora nós temos a unção do Espírito Santo de Deus. E temos a autoridade dele para dizer: em nome de Jesus, Satanás, sai da minha frente, porque eu vou conquistar para a glória de Deus.
Esse texto é o mesmo que me lembra Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, onde Jesus vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberes, não lhes causará dano algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu vou encerrar agora para a gente orar. A gente canta, a gente lê, mas parece que a gente não acredita. Porque nós declaramos aqui antes da mensagem: há poder no nome de Jesus. E se a igreja não se movimentar no nome de Jesus, se a igreja não se posicionar, se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: eu estou enviando vocês, porque assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Vocês são minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Levem o meu nome. E o texto termina dizendo que aqueles pecados que vocês perdoarem serão perdoados, e os que vocês retiverem serão retidos. Deixa eu te explicar isso aqui para você, porque há um erro de tradução aqui. Quando Jesus comissionou os seus discípulos, Ele não estava dando poder para os seus discípulos perdoar pecado. Quem perdoa pecado é Deus. Mas Ele estava dizendo o seguinte: apresentem o evangelho do perdão, porque quem quiser será perdoado, mas quem não quiser não receberá perdão. O evangelho da graça é para ser pregado, anunciado, e é ele que traz a paz com Deus, o perdão dos pecados. Então quero dizer para você nessa noite, e aqui eu encerro: tira o medo do seu coração. Ele está no meio de vós. Tire a incerteza da sua mente, a dúvida que permeia o seu coração. Ele está no meio de vós. Você não precisa trancar as portas do seu coração para que ninguém acesse ele. Jesus já está aí dentro dizendo: a paz seja com você, eu estou no meio de vós. E essa paz precisa ser anunciada. Portanto, ide. Tem gente que nesse exato momento está tentando se matar. Tem gente que nesse exato momento já está perdendo o controle da situação e está dizendo: já não tem mais jeito. Tem gente nesse exato momento que está chutando balde, que está abrindo mão de tudo, que está triste, que está dentro de casa agora nesse momento, entristecido, com lágrimas nos olhos, trancado, com medo daquilo que tem
assolado as nações aqui fora, nós precisamos mostrar a esse povo que a paz que excede todo entendimento é Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que mostrar para a sociedade que nós não tememos as más notícias, porque Ele está no meio de nós. Nós temos que mostrar para esse povo que o medo não gera incerteza no nosso coração, porque Ele está no meio de nós, e se Ele está no meio de nós, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E Ele vem, saltando sobre os montes, Ele vem. E Ele vem, saltando sobre os montes, Ele vem pra me encontrar, pra me abraçar, pra me dizer que eu sou dele e ele é meu. E Ele vem, saltando sobre os montes, Ele vem. E Ele vem, saltando sobre os montes, Ele vem pra me encontrar, pra me abraçar, pra me dizer que eu sou dele. Fica em pé no seu lugar, fica em pé no seu lugar, vai, vai, vai. Profetiza isso, e Ele vem, saltando sobre os montes, Ele vem, oh glória! Ele vem, saltando sobre os montes, e Ele vem, saltando sobre os montes, Ele vem. Diga isso mais uma vez. E Ele vem, saltando sobre os montes, pra me encontrar, pra me abraçar, pra me dizer que eu sou dele e ele é meu. Pra me dizer, e Ele é meu. Você está entendendo o que Deus está fazendo aqui hoje? A Bíblia diz que Ele veio até os discípulos e se pôs no meio deles. Nós estamos cantando, Ele vem.
Ele vem para me alcançar, para me encontrar e para declarar que eu não sou do medo, eu não sou da incerteza, eu não sou da tristeza, eu não sou da angústia, eu não sou da adversidade, eu não pertenço ao pecado, eu sou dele e ele é meu. Que a paz de Deus esteja com você, diz Jesus. A paz que o mundo não pode receber, essa eu vos dou, porque estou no meio de vós, diz o Senhor. Aprendei de mim, porque pode passar o céu e a terra, mas aquilo que eu disse ao seu respeito não vai passar, diz o Senhor. Arabassurianda labachai, recantuita labacerianda labanás. Saltando sobre os montes, ele vem. Oh, e ele vem. Saltando sobre os montes. E ele vem. Saltando sobre os montes, ele vem. E ele vem. Saltando sobre os montes. O Espírito Santo de Deus me fala de pessoas aqui que o medo tem sido o seu senhor. Em que sentido? No sentido dele determinar, dele coordenar a sua vida e a sua história. Deus está me dizendo que o medo aprisionou muita gente. Trancou muita gente e privou muita gente de alegria. Assim diz o Senhor: o medo não é o teu Deus. O medo não é o teu Senhor. O medo não escreve a sua história e nem comanda os seus passos. Assim diz o Senhor: lembra-te que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, viverá. Viverá. Todo o medo que permeia o seu coração, hoje é repreendido em nome de Jesus. Toda a incerteza que estava regendo a sua história, e você, diz o Senhor, Deus está me falando que tinha gente dizendo assim: eu vou viver o hoje para ver como que vai ser o amanhã, eu vou viver o amanhã para ver como que vai ser depois do amanhã. Deus está dizendo para você: hoje eu jogo isso por terra, porque você não vai andar pelo que você vê, mas você vai andar pelo meu nome. Isso se chama fé. Eu te chamei para andar por fé e não por vista. Deus está me dizendo que está removendo o medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo.
E Deus te trouxe aqui para te afirmar: você não pertence ao medo e nem a uma situação qualquer, mas você é meu, eu te comprei com preço de sangue, eu que rejo a tua história, eu que coordeno os teus caminhos. Ser perfeito e anda na minha presença, porque aquilo que eu determinei para você não passará até que se cumpra toda a palavra. Aleluia. Eu quero perguntar nessa noite: se tem alguém aqui que você nunca entregou sua vida para Jesus, você nunca fez essa escolha na sua vida, e hoje Deus está te falando: é hora de você colocar a sua vida nas minhas mãos. Eu quero andar no meio de vós. Eu quero ser o teu Deus e ministrar a minha paz sobre a sua vida. Você já andou demais na incerteza, vem andar na verdade. Você já andou demais no caminho de morte, vem hoje encontrar vida. Você já andou demais por caminhos que você mesmo quis, deixa eu te apresentar o meu caminho, diz o Senhor. Isaías 55 diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos e os meus caminhos mais altos que os seus pensamentos e mais altos que os seus caminhos. Eu vou perguntar nessa noite, se você quer, você vai levantar a sua mão como um sinal que você crê e vai entregar sua vida para Jesus hoje. Por isso, quem quer entregar a sua vida para Jesus e declará-lo Ele como Senhor e Salvador da sua vida, dê um sinal com a sua mão, levante ela, e eu quero orar por você. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus hoje? Tem alguém que